Olá, meus amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Aqui estamos para gravar mais um vídeo da nossa série Vida Cristã. Nessa série a gente estudou todo o Sermão do Monte, estamos partindo para o final do Sermão do Monte, né? Sermão esse pregado pelo próprio Cristo. Já depois de quase 60 dias em que foi postado o último vídeo, em que falamos dos falsos profetas, estamos partindo aqui para o final do Sermão do Monte, né? E como eu prometi no final do outro vídeo, que o assunto agora que nós ia tratar nesse próximo vídeo seria respondendo uma pergunta inclusive que está na tradução da minha Bíblia. A pergunta é: quem entra no reino dos céus? É uma pergunta que desperta bastante curiosidade, né? Quem entra no reino dos céus? Talvez se você for fazer essa pergunta para muitas pessoas, você vai ter várias respostas variadas. Você pode, às vezes você vai chegar no líder de uma igreja, ele pode dizer que para você entrar no reino do céu você vai ter que devolver dízimo. Outros vai dizer que você tem que dar tudo que você tem, vender sua casa, seu carro para poder dar para a igreja. Aí você entra no reino dos céus. Você vai ter várias respostas. Mas a palavra de Deus, ela tem uma resposta certeira para você. E quem responde isso é o próprio Jesus Cristo. O subtítulo diz: quem entra no reino dos céus? E Jesus nos responde. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. 3 versículos é o que nós vamos ler aqui. Versículo 21, versículo 22 e versículo 23 do capítulo 7. O nosso Salvador diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E no versículo 22 ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23 ele diz assim: aquilo que nem eu e nem você não vamos querer ouvir. Tenho certeza que ninguém quer ouvir isso naquele dia. Jesus falará assim para esse grupo de pessoas que estão cobrando salvação, estão reivindicando uma salvação. Jesus dirá assim: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em algumas traduções, ele diz assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Que palavras duras. Que palavras duras. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E, infelizmente, as pessoas ouvem uma pregação sobre esse assunto e entra no ouvido e sai no outro. Você não vê mudança de vida de ninguém. Praticamente ninguém. Bem poucas pessoas tomam atitude e procuram mudar a sua vida ouvindo um sermão sobre esse assunto, né? As pessoas não querem saber. Elas querem saber de oba-oba. Não estou generalizando, mas uma boa parte, se não a maioria, eles querem saber de oba-oba. Eles querem que o pregador diga para ele que ele vai ser salvo, independentemente do que ele faça. É isso que uma boa parte do público hoje, que se diz cristão, querem ouvir. Mas infelizmente, ou felizmente, eu estou aqui para falar para você a verdade, para pregar para você unicamente a palavra de Deus. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou para pregar a verdade. Eu tenho certeza que vai agradar alguns. Esse tipo de verdade agrada alguns. Aqueles que realmente querem tomar uma atitude, mudar de atitude em sua vida. Tomar um rumo diferente, sabe? Dar um giro de 180 graus em sua vida. A vida dele é daqui e agora ele vai andar ao contrário. Porque conversão é isso. Conversão é mudança de vida. E só o Espírito Santo faz essa mudança em você. Mas você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Então aqui nós vimos que Jesus diz assim, responde a pergunta:
A pergunta é, de novo, é que é o nosso tema. Quem entra no reino dos céus? E Jesus responde. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, você vai ver lá, se tratando desse mesmo assunto, lá ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim, por que vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Em outras palavras, por que vocês dizem ser cristão? Por que vocês dizem ser crente e não praticam as coisas que eu peço para vocês praticarem? Essa pergunta é para mim e para você. É para nós. Por quê? Em outras palavras, por que tanta gente nesse mundo dizendo ser cristão e quando você olha para a vida delas, é uma bagunça? São pessoas querendo viver um cristianismo de qualquer jeito. Por quê? É Jesus que faz essa pergunta. E em Mateus 7,21, ele faz uma afirmação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. Eu não estou lembrado aqui, mas tem um versículo aqui, no próprio livro de Mateus, acho que é versículo 15, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7. Jesus Cristo, falando aqui para um grupo de pessoas, né? Falando aqui da tradição dos anciãos, e aqui ele fala assim, mais ou menos essa mesma coisa. Ele diz assim, hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías. Ele está citando Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ele diz assim, bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo, versículo 8, Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, vamos parar para pensar, meus queridos. Quantas pessoas você vê hoje dizendo que é cristão? Pessoas professando ser seguidor de Cristo. Mas e as suas práticas? Volto para a pergunta que Jesus faz lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por quê? Irmãos, no mínimo é uma pergunta para nós examinarmos o nosso comportamento, examinarmos a nossa vida. Por quê? Porque eu digo ser cristão, mas eu falo mal da vida alheia. Por que eu digo ser cristão, não perco um culto, devolvo o dízimo, devolvo a oferta, mas tenho ódio do meu irmão ali do lado? Por que eu digo ser cristão? Porque eu chamo Senhor, Senhor, e falo mal da vida do meu irmão. Vivo metido em fofocas. Faço falcatruas. Estou dentro da igreja, digo ser cristão, mas eu mostro para o mundo que eu também faço parte das falcatruas que o mundo faz. Fico metido em rolo, nessas enroladas para conseguir benefícios sem eu ter direito. Falando um pouco da minha região, pessoas que nunca pisou numa água para pescar e recebe seguro de pescador.
Por quê que eu digo ser cristão e eu cometo essas coisas? Me comporto como um ladrão, que isso é roubar. Eu ficar fazendo falcatrua para me conseguir benefício no qual eu não tenho direito, eu estou roubando. Ah, mas está roubando o governo que é rico. Não importa, você está roubando do mesmo jeito. Então, irmão, são palavras duras, é uma pregação dura, mas isso aqui é palavra de Deus. É palavra de Deus. Né? É palavra de Deus. Você viu aqui que Jesus, as palavras que ele vai falar para esse povo que está reivindicando uma salvação são duras. Quantas igrejas você não vê fazendo maravilhas hoje? Por isso que ele diz assim, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que tem de igrejas, pastores mentirosos, pregadores mentirosos, dizendo que estão fazendo milagre em nome de Jesus. E eu incluo no meio dessas pessoas em que vai fazer parte desse grupo, que vai ouvir esse fora de Jesus, Jesus dizendo, apartai-vos de mim. Eu posso incluir também pessoas que pregaram bonito na igreja, que cantaram bonito, que às vezes teve até uma vida dedicada à instituição, mas não dedicada ao Senhor. Pessoas que trabalharam em algum momento para Deus, mas não trabalharam com Deus. Eu preguei esse sermão na Igreja Bom Gosto 2, um abraço para meus queridos irmãos da Igreja Bom Gosto 2, Igreja Adventista, sétimo dia, Bom Gosto 2, e eu falei uma coisa que eu ouvi de um pastor, né? Trabalhar com Deus é diferente de trabalhar para Deus. São coisas diferentes. Todo mundo que trabalha com Deus, ele trabalha para Deus. Mas nem todo aquele que trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. Não sei se você embolou sua mente aí. O que é trabalhar para Deus? Somente para Deus, em alguns momentos. É você fazer tudo isso, às vezes você é uma pessoa tão importante, tem cargo importante dentro da igreja, mas você não vive o evangelho na sua vida. Você quer ser um crente de aparência, você quer mostrar ali para os irmãos no dia de culto que você é crente. Bota uma roupa bonita, da sua casa para a igreja, você parece um crente. Mas você não é. Quem mostra isso? As suas práticas, as suas ações. Então tem muitas pessoas que ela faz, às vezes, todo um serviço bonito na igreja, mas ela não vive o evangelho. Ela vive metida em coisas erradas. A casa dela é uma bagunça, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Então essa pessoa, em algum momento, ela trabalhou para Deus, mas ela não trabalhou com Deus. O que é trabalhar com Deus? É eu viver na minha vida em todos os momentos, independente de onde eu estiver, eu testemunho da vida de Cristo, da presença de Cristo em minha vida. Eu confesso Cristo em minha vida em tudo que eu faço. Porque não adianta eu querer ser crente só nessa frente. Não adianta eu querer ser um crente só dentro da igreja ali, devolvendo dízimo, oferta, não faltando nenhum culto. Mas o restante da minha vida é uma bagunça. Não adianta, não adianta. Você vai estar enganando algumas pessoas, mas a Deus você não engana. E é para essas pessoas que Jesus vai falar nesse dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós praticais a iniquidade. Eu vou ler o último versículo para encerrar o vídeo. Atos, capítulo 16. Isso aqui vai falar muito do mau entendimento que o crente tem hoje de crer. Quando se diz a palavra crer, crê no Senhor Jesus Cristo, porque se você lembra, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, sempre que alguém perguntava para o discípulo, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele tinha duas maneiras de responder. Uma maneira, a gente não se vê mais, né? Arrependei-vos. Essa era a resposta direta. Arrependei-vos de seus pecados. Hoje, qual pregador quer dizer para o pecador se arrepender do pecado dele? A pessoa vai dar um estudo bíblico, mas ela tem medo de falar para que você se arrependa do que você faz. Tem medo de falar isso. Entendeu?
A outra forma que ele respondeu: essa cena aqui é do carcereiro. Atos capítulo 16, versículo 31. Versículo 31. Ali diz assim, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para mim, que é necessário que eu faça para eu me salvar? O carcereiro perguntando a Paulo e Silas. O versículo 31 diz assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Amém. Alguns outros usam esse versículo para dizer, às vezes ele é um mau líder em casa, ele não consegue colocar seus filhos no caminho de Deus, e ele diz que basta ele crer em Jesus, ele usa esse versículo, que a família dele será salva. O versículo não está dizendo isso. Aqui o versículo está dizendo: crê no Senhor Jesus, você e sua casa. Você e sua casa serão salvos. O versículo 32 diz que ali foi pregada a palavra a todos que estavam na casa. Então todos tinham que crer. E esse crer não é no sentido somente de acreditar que Deus existe. Porque se fosse assim, os demônios também iam ser salvos. Porque Tiago 2,19 diz que até os demônios creem. Até os demônios creem e tremem. A Bíblia diz assim. Então, há um falso entendimento da palavra crer aí no mundo cristão. E no mundo afora aí. As pessoas já pegam essa palavra na Bíblia e acham que o crer da Bíblia é somente acreditar que Deus existe. Não, não é isso não. A palavra crer aqui na Bíblia, ela vai muito além. Aqui está falando muito, ela vai muito além disso e ela fala muito no sentido de obedecer. É por isso que Cristo, em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele faz aquela pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Entendeu? Porque é fazer o que Cristo manda. Então, o crer na Bíblia é obedecer a palavra de Deus. Não somente acreditar que Deus existe. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. O nosso próximo vídeo, nós vamos falar dos dois fundamentos. Dos dois fundamentos. Da casa construída na areia e da casa construída na rocha. Onde fica aqui no final desse vídeo uma pergunta para você. Até o próximo vídeo. Onde você está construindo, fundamentando a sua vida, firmando a sua vida, construindo a sua vida? Aonde você está construindo a sua vida? Na areia ou na rocha? Então esse é o nosso próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua casa, ilumine a sua vida. E que faça de você uma pessoa obediente à poderosa palavra de Deus. Amém?